O que dificultava puxar a colata atrás e para manter a primeira bala na câmara. E não só isso, mas também encravavam porque a mesa transportadora não tinha força para que a fita rodasse. Essas foram as duas primeiras grandes dificuldades que tivemos. Nesta fase dos treinos, verificámos que nem os rádios funcionavam em condições e muito menos as metralhadoras HK-21 que equipavam os Chaimites, porque estavam sempre a encravar. Posto isso, ainda tentei que fossem substituídas pelas Browning 762, que havia em grande quantidade, pois cada M5A1 tinha 3, havia lá mais de 70 M5A1s em beirolas. Ainda propus que fossem essas utilizadas, era uma adaptação que se faria com a maior das facilidades. No entanto, como era material nato, mais uma vez foi recusada essa pretensão e tivemos que ir com os Chaimites, com as HK-21 a encravarem, com os rádios que não estavam operacionais. Evidentemente que se tivesse sido uma recepção normal em tempo de paz, recusava-me a aceitar as viaturas naquela situação. Mas na Guiné tudo o que lá chegasse era bastante útil, bastante necessário. Portanto, era uma questão de tempo, não podíamos perder mais e levámos as Chaimites como elas estavam. As Chaimites desembarcam, chegam a Bissau, fomos fazer uma série de testes e um dos testes foi realmente a parte anfíbia e fomos ao cais do Pijiguiti fazer essa experiência. Recordo-me que era um sábado, esse sábado foi ao meio-dia fecharam as lojas todas para poderem ir ver as Chaimites a flutuar. Tinha que ser mesmo àquela hora por causa das marés. Recordo-me que durante o nosso passeio pelo cais e pelo mar fomos visitados e fomos sobrevoados por dois MiGs, enfim, que assim sobrevoaram, assim como apareceram, desapareceram. O General Spino estava interessado em mostrar as possibilidades das Chaimites, uma questão de propaganda, porque o PAIGC iria saber, mais tarde ou mais cedo, que nós tínhamos novas viaturas blindadas. Assim, foi feita uma demonstração em João Landim, que começou pela prova anfíbia, no Rio. Depois fomos para um local bastante acidentado, onde as Berliers faziam os seus testes. Aí a demonstração já não correu tão bem, porque na subida maior a Chaimite não conseguiu, e vim depois a saber que tinha partido um semi-eixo, e assim houve algumas falhas nessa demonstração. A melhor prova foi, sem dúvida, a prova anfíbia. Terminada a apresentação, as Chaimites seguiram para o esquadrão de Bafatá, lá ficaram até 1975, e vim depois a saber que o último comandante desse esquadrão foi o capitão Carvalhais, que tinha sido meu aluno do ITC na academia. Enquanto lá estive e mal lá cheguei, como já desconfiava das capacidades da Chaimite, que era uma viatura de transporte pessoal, nunca, portanto, não tinha a mínima característica nem da autometralhadora, eu mal lá cheguei, tentei junto do General Spínola que as Chaimites houvesse uma troca com algumas viaturas que estavam no outro esquadrão, o esquadrão de Bula, onde havia as autometralhadoras apanhar, autometralhadoras pequeninas, as mais pequenas, apanhar, e eu tentei, que eles tinham para aí, à volta de, sei lá, julgo que eram mais de 10, eu pedia 3, a coisa teve realmente a anuência do General Spínola, portanto o General Spínola saiu e eu até hoje ainda estou à espera das AMLs que nunca chegaram.
O aspecto negativo principal das chaimites, enfim, e também, como já falei há pouco, eram as metralhadoras, mas um aspecto negativo que havia eram os semeeiros. Os semeeiros partiam e, ao partirem, quando bloqueavam, partiam, ficávamos apenas com um dianteiro a funcionar. Esses semeeiros normalmente eram feitas, a substituição era feita no próprio esquadrão, mas realmente era muito frequente essa quebra dos semeeiros. Mensalmente eram efetuados relatórios quanto ao comportamento das chaimites, que eram enviados para o continente, enfim, e que o fabricante teria acesso a eles e tentaria melhorar todo esse comportamento. Julgo que terei tido alguma cota parte nessas modificações, porque fiz não um, não dois, quer dizer, diversos relatórios em que sempre me queixei de três partes importantes da parte mecânica da chaimite, que era a suspensão, a tração permanentemente metida e a chamada manga de eixo, que era uma manga de eixo mal concebida, com a inserção da bolacha no tubo muito corriqueiramente feita, aquilo com soldaduras muito más, e que, portanto, as mangas de eixo partiam em todo momento. De tal maneira que cheguei a fazer um relatório em que disse que tinha as chaimites todas inócuas. Claro que elas não estavam inócuas, porque, entretanto, os mecânicos que eu lá tinha, consegui ir ao semi-eixo da White e, cortando uma pontinha do semi-eixo da White, servia na chaimite. Eu não tinha nenhuma chaimite com tração às 4 rodas, porque todos esses sistemas estavam variados, de maneira que as chaimites andavam sempre só com a tração atrás. Ainda assim, vinha saber que houve ocasiões em que as chaimites foram realmente muito eficientes. Recordo-me que num dos ataques que tivemos ao quartelamento, uma das chaimites que tinha o canhão, quando disparou, acabou o ataque. Portanto, na realidade, aquele canhão metia respeito e foi eficiente. Recordo-me também que havia Cambori, que era um destacamento a nível de pelotão, e fomos pela Bolenha, e realmente fomos pela Bolenha, recordo-me, a 60 km/h. Chegámos em 15 minutos. Parece que, efetivamente, estou a ser muito azedo com as chaimites que eu tinha. Não tenho experiência das novas chaimites que existem com as modificações que foram introduzidas, mas tenho razão para isso, porque tive 5 mortos e eu posso dizer que 4 deles se devem à fragilidade da chaimite, já que por trás das rodas não havia a mínima blindagem, e julgo que os guerrilheiros do PAIGC tinham exatamente conhecimento disso, e foi num tiro de RPG metido por cima das rodas dianteiras que de uma vez só morreram o chefe de carro e o condutor.
A situação no leste das nossas tropas estava confinada praticamente às bases. Sempre que saíamos estávamos sujeitos a serem buscados. O PAIGC era, de todos os movimentos de libertação, não só o mais bem armado, como também o mais bem treinado e mais motivado. Não havia percurso rodoviário até Bissau, ou por lanchas da Marinha ou por transporte por avião. Não se podia ir por estrada. Nós ali em Piche, qualquer movimento que fizéssemos para as nossas companhias tinha que ser precedido de uma picagem para neutralizar as minas que pudessem ser colocadas. Isso era feito por duas secções, uma de um lado, outra do outro, para tentar, portanto, localizar as minas. Era a única forma, porque as minas russas que utilizavam mais, a TMD, eram de madeira, tinham 4,5 kg de explosivo e não eram detectadas pelos detectores de minas. Portanto, só com a picagem é que se podia detectar uma mina dessas. Por aí já se pode ver a extrema dificuldade que havia em fazer um percurso de 30 km. Podia levar 6, 7 horas a fazer, porque era ao ritmo do passo. O PAIGC estava extremamente bem organizado, quer pela experiência que tinham da guerra de vários anos, e os nossos soldados eram renovados cada 2 ou cada ano e meio. Portanto, e eles tinham uma certa continuidade, tinham uma preparação muitíssimo boa, não só a preparação de base, como também a experiência no terreno. Por outro lado, também estavam acostumados a toda aquela área, todo aquele terreno, aquela temperatura, todo o clima, etc. Totalmente diferente da nossa vivência. Relativamente a armamento, tinham um armamento muitíssimo atualizado, com um poder de fogo totalmente diferente do nosso. Eu arriscaria a dizer que eles tinham o dobro do poder de fogo, um pelotão tinha o dobro do poder de fogo, quase que 2 pelotões nossos. O PAIGC tinha 3 armas que superavam de longe as nossas. Kalashnikov era melhor que a G3, mais leve e levava mais cartuchos. O RPG-7, nitidamente superior à nossa bazuca, muito mais eficiente então em emboscadas. Os foguetões de 122 mm tinham um alcance superior da nossa artilharia. Depois o PAIGC podia movimentar-se à vontade, a Guiné era pequena e em qualquer momento eles podiam concentrar um grande efetivo num determinado local. Na Guiné, e particularmente em Piche, onde eu me encontrava, não eram só os problemas de emboscadas surgidos quando nos fazíamos um itinerário. Qualquer das nossas bases era frequentemente atacada pelo PAIGC, quer tentando chegar ao arame farpado com armas ligeiras, quer, como acontecia com maior frequência em Piche, colocando 2, 3 ou 4 morteiros de 82 em posição e disparando cerca de 40, 50 granadas sobre nós. Lembro, por exemplo, da companhia do capitão José Aguiar, que estava em Bruntuma, chegava a ficar dias e noites debaixo de fogo de morteiros 120, que é um morteiro pesado, com um gravíssimo poder destruidor, e ele tinha que retaliar, só que os outros podiam continuamente substituir as munições e ele não.
nosso dia-a-dia eram, enfim, de um constante sobressalto. Mas esse sobressalto tornou-se a nossa forma normal de viver, de forma que o que para muitos pode parecer algo estranho, para nós já era uma coisa corriqueira. Às vezes demasiadamente e perigosamente corriqueira. Havia as emboscadas que nós já tratávamos, enfim, sabíamos que elas iriam acontecer, mas estávamos mentalizados para elas e sabíamos como agir. Havia os patrulhamentos que fazíamos para proteger picadas e fazer levantamento de minas, em que isso também fazia parte do nosso dia-a-dia e, portanto, respeitávamos todas essas situações, nunca entrando em aventuras, mas respeitando as situações e, portanto, esse dia-a-dia era tão seguro quanto possível. A determinada altura recebemos ordem para fornecer a escolta à artilharia que ia fazer a Operação Mabecos, que consistia em bombardear uma área na zona de Fulamori, e no dia 22 de fevereiro foi realizada essa operação, uma hora bastante inoportuna, porque estava quase a cair a noite, e somos realmente atacados porque era mais que certo, a artilharia já estava em picha há 3 ou 4 dias, e os milícias, que tinham uma característica, é que saíam várias vezes connosco, e eles, quando sabiam que ia haver contacto com o inimigo, punham todos os seus amuletos. Desta vez, todos os que saíram tinham os seus melhores amuletos. Portanto, por esta e outras informações, nós sabíamos que ele estava à nossa espera. Isso realmente aconteceu. Foi uma emboscada muito dura. Tivemos 3 mortos, 4 feridos graves. Tivemos toda a noite praticamente a fazer tiro, que foi tudo para a água, porque não havia forma de ter orientação dos tiros, não havia posto de comando volante, nem forma exatamente de localizar os impactos. E assim regressámos na manhã seguinte com as conclusões de alguns erros que foram feitos. Quando chego a Piche, qual não é a minha admiração quando sou informado que a Rádio Conakry já tinha anunciado que tinham destruído 2 viaturas blindadas e que tinham morto o Major Mendes Paulo, comandante da coluna militar. Mais tarde, quando me encontrei em Bissau, os jornalistas da rádio, que por sua vez faziam a guerra psicológica contra a propaganda, resolveram vir entrevistar-me para desmentir, portanto, a rádio DPA-IGC. Nous vous proposons d'entendre l'interview du défunt Major Mendes Paulo. Bom dia, Sr. Major. Bom dia. Nós tivemos conhecimento que Vossa Excelência estava aqui em Bissau, pelo que aproveitamos vir entrevistá-lo. Isto porque a rádio TIGC, a rádio de Moscou e a rádio de Pequim noticiaram a sua morte. Sim, realmente tive conhecimento de que foi noticiada a minha morte, o que até nos divertiu a todos bastante na unidade e da parte da população do local onde me encontro. Como podem realmente escutar, estou bem vivo e sou eu mesmo que estou aqui a falar. E não dizemos isso. Vossa Excelência poderá identificar os nossos ouvintes? Bem, isso creio que é já o costume dessas rádios, dessas emissoras. É verdade. Na nossa zona de ação, nós tínhamos felizmente populações em todas as bases operacionais. Eram fulas e tínhamos um ótimo relacionamento com todos eles. Tínhamos, aliás, 2 companhias de milícias valorosos, que inicialmente, por exemplo, quando cheguei a Piche, eram eles que faziam sempre a picagem dos itinerários. Depois que eu lá cheguei, resolvi alternar os milícias, não havia razão nenhuma que fossem eles sempre a fazer, alternar os milícias com os nossos soldados, e isso passou-se a fazer sem qualquer problema. Quando havia necessidade de construir uma mesquita, nós íamos ajudar. Quando havia necessário de aumentar uma escola, nós ajudávamos também. Organizámos imensas provas desportivas com os miúdos da escola, com corridas de bicicletas, com os graúdos também. Houve sempre um ótimo relacionamento com a população civil. Isso, evidentemente, eram também diretivas que vinham de cima. Nunca a ação psicológica, a psicossocial, teve
um efeito tão grande como aqui na Guiné, de tal forma que havia nitidamente uma grande ligação aos portugueses. Quer dizer, eu posso dizer que nos Fulas haveria talvez maior ligação a Portugal do que ao próprio PAIGC. Estou a falar pela minha zona, evidentemente, e naquele ponto e naquele tempo. Os soldados, a sua juventude, talvez devido à sua juventude, embora questionassem o que é que estavam ali a fazer, na realidade entregavam-se a fazer o melhor que podiam e a contribuir para o bem-estar das populações. Um dos episódios que mais me marcou na Guiné foi um dos patrulhamentos e daquelas ações psicológicas que fazíamos de visita às tabancas, em que tínhamos um furriel, temos a sorte de ter um furriel enfermeiro já com vários anos de experiência de hospital civil, e encontramos uma criança, teria 3, 4 anos, não teria mais, cheia de trapos e estava toda queimada, porque não sabemos o que é que tinha acontecido, mas supomos que tivesse caído numa fogueira. O que é um facto é que conseguimos levar a criança para o esquadrão. O pai nunca abandonou a criança, esteve connosco na primeira semana, esteve lá sempre, dormia lá. O que é um facto é que ao fim de uma semana acreditou que nós estávamos a tratar da criança porque ela estava já melhor, bastante melhor. Mas foi um trabalho tremendo. Curiosamente e espantosamente, aquela criança que estava toda queimada, nunca ouvimos aquela criança largar uma lágrima nem um ai. Uma resistência impressionante. Quando chegou a altura de regressar a Lisboa, filmei, talvez pela última vez, as terras da África que tínhamos conquistado com tanto sacrifício e que tínhamos defendido também com igual sacrifício. Ficava uma imagem de uma terra vermelha que se ia desvanecendo no horizonte e vinha à proximidade, algumas horas depois, Sagres, onde partiram as primeiras caravelas e que foram as primeiras imagens que a minha objetiva captou quando me aproximava de Portugal.
Na Guiné, a seguir aos ataques, aos aquartelamentos, íamos beber uma cerveja e discutia-se abertamente, claramente, a presente situação. Evidentemente que nós estávamos a aguentar e estávamos a fazê-lo bem, mas não se perspectivava uma solução a prazo. Portanto, quando aconteceu o 25 de Abril, não foi uma novidade, era qualquer coisa que poderia acontecer em qualquer altura. Vem depois a saber que a coluna que saiu de Santarém para Lisboa no 25 de Abril era comandada pelos capitães Salgueiro Maia e Tavares de Almeida, que tinham sido meus alunos no ITC e que tinham feito exatamente, muitos anos atrás, o percurso em sentido contrário. Utilizámos tudo o que tínhamos. Utilizámos todos os meios que existiam na Escola Prática de Cavalaria. Alguns deles absolutamente obsoletos, mas que os pusemos com prontidão máxima e vieram no sentido contrário. Uma caminhada com viaturas já gastas, cansadas, eu falo nas Daimler, nas Ambers, nas Fox, sem falar já nas EBRs e nas ETTs Panhar, e em Santarém, porque era necessário. Também ficaram os carros de combate existentes no quartel, estavam operacionais e prontos para saírem para fora do quartel e tomarem a cidade para apoiar qualquer regresso da coluna. Portanto, todas as viaturas, tudo o que existiu no 25 de Abril, para mim foi uma recapitulação da matéria dada de cano cadete quando passei por Santarém. Durante a guerra do ultramar, os soldados foram mobilizados, não eram voluntários, foram, portanto, obrigados a ir para a guerra nas três frentes. Enquanto lá estiveram, deram o melhor de si, por vezes em condições difíceis, pelo Portugal que lhes pedia esse sacrifício. Terminada a guerra, vão para as suas terras, começam os convívios, mas não houve ninguém a reconhecer o esforço que tinham feito. Não compareciam nos convívios qualquer entidade oficial, não havia monumentos, não havia qualquer cerimónia relativamente aos mortos, relativamente àqueles que lá tinham ficado. Era como se fosse uma guerra para esquecer, era como se fosse uma guerra que não tinha existido. Eu queria dizer agora algumas palavras de circunstância, mas recebi uma carta do Lino da Silva Santos e eu prefiro transmitir-vos as palavras dele. São mais simples, mais verdadeiras, mais humanas do que todas as que eu pudesse dizer. Por favor, Sr. Major, leia esta mensagem, porque o nosso amigo Amaral, lá no céu, vai compreendê-la. Todos sabemos que este nosso amigo Amaral, recentemente falecido, foi um herói da CCS, lá em Catete, em querer salvar o curado. Aquele seu ato heróico ficou marcado na minha mente e, com certeza, na mente de todos nós. Que Deus o tenha a seu lado, a ti, Alferes Amaral, assim como todos os nossos amigos já falecidos do Batalhão de Cavalaria 1927.
durante muito tempo, foi uma guerra esquecida. Esquecida por todos. Veio depois a saudade e nós temos que realizar que foram os melhores anos da vida, os melhores anos em termos de juventude que eles deram ao país. Nas longas noites de vigília, conheciam tudo uns dos outros, os nomes das namoradas, a terra onde viviam, os seus amigos, o padre da freguesia, e isso ligou-os de uma forma, de um tipo de amizade que hoje se mantém como se tivessem saído de lá ontem ou antes de ontem. É isso que torna realmente os convívios de uma simplicidade ao mesmo tempo, mas extraordinariamente comoventes pela forma como recordam os tempos que passaram. Finalmente, julgo que se está fazendo uma homenagem aos militares que estiveram em combate no ultramar, ao construir o monumento aos combatentes, exatamente ali em Pedroços. Esse monumento tem as placas com os nomes de todos os que caíram em combate e é feito uma vez por ano, no dia 10 de junho, uma homenagem com um desfile, todos se concentram ali, voluntários, ninguém é nomeado para ali, todos vão os que querem. É servido um almoço fornecido pela Marinha, compramos o almoço e continua o convívio. E é ali um dia inteiro de grande convívio entre as tropas que estiveram em combate. Depois dos abraços iniciais, depois de nos reconhecermos de um ano que passou, o primeiro ato oficial do convívio é a homenagem aos nossos mortos. E em nome de todos os nossos camaradas, eu chamo Simão José Guerreiro. Presente. Manuel Mendes da Bica. Presente. Francisco Santos Oliveira. Presente. Alferes Manuel Luís Empadinhas Cagas. Presente. Soldado Salgueiro. Presente. Primeiro Cabo Delfim Freire Vinagre. Presente. Soldado Mário Vieira Duarte. Presente. Primeiro Cabo Afonso Claro. Presente. Soldado Bento Quintana. O nosso coração, naquele momento, quando dizemos presente, é como se eles estivessem realmente presentes ao nosso lado. O tempo que estivemos em comissão foi um tempo em que se desenvolveu uma extraordinária camaradagem entre todos os homens. Isso continua ao longo destes anos, já lá vão 30, 40 anos, e os convívios continuam, e eles estão sempre presentes, levam agora as mulheres, os filhos e quantas vezes até os pais. Companhia de Cavalaria 570, presente novamente vivo. Sentido, direito a vou ver e com arranjo. Vá lá. Vá que eu venho.
Então já se deviam ter virado. Ainda hoje eu vinha a conversar aí com a minha mulher sobre isso. E porquê? Porquê é que nós nos juntamos nestes convívios? Há qualquer coisa ainda que nos une, não é? E a questão da guerra é uma coisa muito complicada, porque quando a gente vê o nosso colega cair, é um problema, é um grande problema. E criou-se ali um espírito de corpo, penso que não podia ter sido melhor, que resultou em pleno. Eu julgo poder dizer que os homens, eu respondo pelos meus, os que eu trouxe, os homens que vieram, eles vieram homens feitos. Eles saíram daqui com muito pouca experiência, eram jovens, 20, 22 anos, e chegaram homens prontos a enfrentar a dura realidade da vida, que no fim de contas, para muitos tem sido difícil. Ser soldado é saber cumprir todas as missões que lhe forem exigidas, mesmo as mais difíceis. E esta é talvez a essência mais nobre e mais pura do ser soldado. Vencendo todas as dificuldades, supera-se a si próprio, como soldado, mas também como homem.
sem fim, Lisboa, saudade atroz que o coração magoa, que a minha voz endoa, foi da canção Lisboa. E se ao volador me vir chorar, perdoa, que eu abro a porta da tristeza, tenho a certeza de ver a ruas tal a qual as vejo, esse teu ar de rainha celeste. Hei de beijar-te, Lisboa, hei de beijar com ternura as tuas 7 colinas, e has de andar à procura de mim nas tuas esquinas, e vês ao cais como agora, para me dizer a rir que eu vou sentir Lisboa, cenas sem fim, Lisboa, saudade atroz que o coração magoa, que a minha voz entoa, feita canção